O Detonautas, quando começou, eu lembro, eu vi uma história, você vai me ajudar a contar essa história então. O Cello veio da Bahia, de Ilhéus, largou uma pousada, porque acreditou no projeto, vamos aí, e passou a se dedicar, vamos dizer, inteiramente a isso contigo. Essa história é uma história completamente improvável, assim, tipo... Tá. Eu acho que hoje é mais natural as pessoas entenderem que quando você faz uma imersão na internet, você conhece pessoas, você tem acesso a fotos, a vídeos, a falas, etc. Naquela época, nos anos 90, 97, era muito improvável que você pudesse conhecer uma pessoa... você saísse do universo virtual e fosse para o universo presencial e aquilo fosse se tornar alguma coisa relevante. Né? Você imagina que, em 97, o único conteúdo em português que a gente tinha, mais ou menos, dentro na internet era chat do UOL, que não era nem o UOL, Sim. Era a Folha de São Paulo antes, depois virou o Universo Online. E a gente frequentava esses chats. O resto era tudo conteúdo em inglês, 90% do conteúdo era em inglês e, enfim, para estudo, para pesquisa, etc. Para entretenimento não tinha muita coisa, a não ser site pornô. A galera ficava lá 2 horas para baixar a foto, então já era uma tragédia aquilo ali. E as conversas nos chats, no Mirk, no IRC, né, que eram sim. Fontes ali de encontros virtuais, Orkut, etc. Você chegou a usar? Usamos, eu usei tudo. Tudo, da época do IRC, Mirk até hoje em dia no Instagram e etc. Eu usei passei por todas as etapas da internet. E lá no começo a gente se encontrou num chat que era o Rio de Janeiro, que era dividido por cidades, né? Rio de Janeiro, São Paulo, BH, enfim. Verdade. E aí, os da UOL e tal também eram todos divididos, né? Assim. Tinha também, depois eles vieram aumentando a oferta de salas, aí começou a mudar para assuntos, para idade, etc. Mas no começo era sala por cidade, né? Tá. E a gente, dentro desse universo ali de falar... Conversando todo dia, a gente resolveu fazer um luau lá em Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas isso já era banda? Não, a gente é quem? Não era banda. A gente que frequentava a sala. Era uma galera meio que sempre a mesma galera que frequentava as salas. Era um luau virtual, cada um na sua. Não. Os encontros eram virtuais. Quando a gente combinou de se encontrar, combinamos lá na frente do barril 1800, que tinha lá na Ipanema. Num quiosque lá na frente e tal, e a galera ia pra lá, ninguém se conhecia, ninguém sabia quem era um ou outro. Chegava lá e se conhecia. E as pessoas no chat, né? Na sala, já tinham nicks ou eram nomes? Tinham nicks. Mais difícil ainda de saber, né? Que às vezes você não sabe. Você tinha que se identificar, né? Quem é você? Eu sou, sei lá... Eu usava na época, tinha um nickname que é tipo absurdo, porque eu fazia gostei de academia, de luta e tal, e aí eu usava um suplemento que chamava Metrex, que era um suplemento de proteína. E aí quando eu entrei na internet, pra mim era coisa de nerd, de coisa que ninguém... Sabe aquela coisa meio preconceituosa de achar que era coisa de nerd que ficava o dia inteiro no computador e tal. Era uma visão meio distorcida da tecnologia e tal. E aí perguntou, qual é o seu nickname? Eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, não sei o nome de nada, vou botar o nome. Aí vi o nome do suplemento. Assim, acidentalmente estava na tua frente. Aí eu coloquei Metrex, que era MET-RX, né? Então era Metrex, que falava Metrex, mas todo mundo não sabia pronunciar o nome. E aí eu comecei a usar esse nick e tal, e aí cada um usava o Cello, tinha outro cara que entrou na banda que fez parte no comecinho, usava Jason como nickname e tal. Mas o Cello, você conheceu nesses chats? Conheci no chat. Ele é originalmente da Bahia? Não, ele é mineiro, ele morava em Ilhéus, numa pousada, frequentava a sala do Rio de Janeiro, porque ali eu acho que ele se enturmou melhor, e quando começaram esses encontros, num dado momento ele veio para o Rio. E aí a gente se conheceu num desses encontros que a gente combinou. Falou, cara, você sabe tocar algum instrumento? Ele, eu sei tocar violão, sei tocar baixo e tal. Aí eu falei, eu também sei tocar violão, mas não tocar porra nenhuma. Nada, absolutamente nada. Você tinha quantos anos mais ou menos? Nessa época eu tinha 20 anos. Pô, molecão. Eu tocava de revistinha, né? Sim. Cifra.
Olhava na cifra das revistinhas. Hoje em dia tá tudo aí na internet. Naquela época a gente comprava revistinha para poder fazer o som. E às vezes você pegava uma revistinha com um monte de música repetida das revistinhas que você já tinha comprado. Sim, sim. Pô, que merda. Não, enfim, mas era muito legal isso aí, dessa coisa da revistinha. E aí eu falei para ele, falei, cara, então vamos se encontrar e tal. Ele me deu 2 bolos antes de aparecer a primeira vez. É mesmo? Né? Ele me deu 2 bolos e aí eu já falei, já tava meio que desistindo até que ele apareceu num encontro. Chegou de bermuda e tal. Clima Bahia total, clima vindo lá de Ilhéus, né? Pô. Chinelo, bermuda, violão na mão, tal, uma pastinha do lado, eu com a minha pastinha no outro. Quando eu olhei pro Tchelo a primeira vez, e ele deve ter olhado para mim, deve ter pensado a mesma coisa, ele falou, pô, esse cara não tem cara de quem vai fazer uma banda e... Nós dois não tínhamos cara de quem ia conseguir viver naquele imaginário, né? Mas nesse papo que vocês tiveram virtual, você toca, eu toco e tal, já tinha uma intenção de fazer uma banda? Então. Sim, eu Foi mencionado já falei de cara que eu queria fazer uma banda, que a ideia era a gente se juntar para poder montar um grupo, digamos assim, né? Mas, cara, vou fazer um parênteses, tá? Eu já venho conversando aí há 2 anos, estamos no episódio 208, acho, e venho conversando com várias pessoas. Eu percebi que o mais importante, ouvindo esses depoimentos, é essa vontade, essa decisão. Sim, sem dúvida. Quero fazer uma banda. Essa primeira coisa, tocar não é tão importante para que a banda role. E alguma visão não de mercado, de estética. Sim. Uma visão artística. Sim. Eu quero ir pra cá, vou misturar isso com isso, e eu quero fazer isso. Pronto, o resto a gente aprende e vamos lá. É curioso porque assim, eu tinha um direcionamento muito claro na minha cabeça, assim, né? Eu queria fazer parte de uma banda que fizesse sucessos, claramente. Eu não era uma pessoa que estava entrando para tocar numa banda que falei assim, não, vou tocar aqui para tocar no Luau. Não, eu queria tocar no Maracanã, no Rock in Rio. Sim. Queria tocar para as multidões, queria que a banda tivesse uma relevância, fosse famosa, digamos assim, né? E, porra, isso quando eu tinha 20 anos era um imaginário, uma fantasia, né? Pô, eu quero viver disso, eu quero viver como eu via os meus ídolos na MTV, aquela Parecia coisa toda. mais distante também, né? De certa forma. Eu até tive alguns amigos que conseguiram acessar, fazer algum sucesso, e eu acompanhei meio que o crescimento deles nesse período, né? Tipo, então isso ficou não tão distante de mim, eu vi acontecer perto de mim. Quais? O Gabriel Pensador, por exemplo, é meu amigo de infância, né? Que legal. Tinha uns 15, 16 anos, o Gabriel tinha uns 18 ali, 19, a gente tem uns 3, 4 anos de diferença de idade, mas a gente tinha um amigo em comum, que é um irmão que eu tenho até hoje na minha vida, o Wagner, que é um parceiro que me ajudou muito na minha trajetória de vida. Eu ficava muito na casa dele e o Gabriel era muito amigo do irmão dele. E eu comecei a ver o Gabriel indo fazendo essas coisinhas na praia, umas participações aqui, outra ali e tal, etc., construindo todo o repertório dele, já lá do início, com Matei o Presidente, Loura Burra, Playboy e tal, músicas que, enfim, viraram grandes hits, né, da história do Gabriel, e vi aquilo ali acontecer com ele. Então eu falei, pô, não é impossível. Sim, entendi. É possível. Esse testemunho assim direto é um motivador, né? Com certeza. E aí eu falei, pô, vamos tentar, né? Não custa nada de tentar. A gente começou a tentar. Tinha um outro parceiro meu, que aí sim, de escola, o Pedro, que na época era muito amigo do Rafael Ramos, que é da DEC Discos, né? Ah, sim. E o Rafael e o Pedro eram da minha escola e a gente formou eles formaram uma banda e eu tentei fazer um teste para a banda deles na época, que não tinha nome. Participei, a primeira música que eu toquei com eles era uma música do Gangrena Gasosa, que é uma banda lá do Rio de Janeiro, que mistura elementos afro, tipo, religiosos, assim, né? Sim. Eles têm um... E eles se vestem também, né? Sim, com as entidades, etc. Pilintra, sim. Um João Caveira. É muito interessante a forma como eles construíram embora também seja bastante conturbada, assim, a história do Gangrena Gasosa. E eu peguei uma música que chamava Pegue Santo ou Morra, o nome da música. Tá. Que era uma coisa meio brincando com Skate or Die, da época que era um videogame e tal. E aí eu fui fazer o teste, fiz o teste, passei, fiquei lá, só que as minhas letras, como eu convivia muito com essa galera do rap no início da minha
Tá. da minha trajetória, as minhas letras eram muito sociais, falava muito sobre coisas pesadas. Tinha acontecido a chacina do Rio de Janeiro, lá da Candelária e tal. Aí eu vim com umas letras pesadonas, batendo nisso na questão de racismo, tópicos que hoje são muito comuns de serem falados. Sim. Mas na época não. E eu fiz essa música mais pesada, levei umas letras misturando com rap, com rock e tal. E eles acharam pesado. Eles falaram, pô, isso aí não tá legal. Eles queriam uma outra roupagem de estilo. Na época, o Mamonas Assassinas estava muito forte. O Raimundo estava vindo também, com letras falando de putaria, de zoeira, etc, etc. Então, a minha letra ficou muito séria para aquele momento. Eu acabei não participando. E eles formaram uma banda que fez sucesso, que foi o Baba Cósmica. Ah, que legal, sim. Que fez um sucesso rápido, mas fez. Sim, e o Baba Cósmica tinha... era filho de um produtor também. O Rafael Ramos. Ah, tá. O Rafael Ramos... Filho o pai dele foi da EMI durante muitos anos, né? Então o Rafael Ramos, ele era do Baba Cósmica? Ele era baterista do Baba Cósmica. Que legal, não sabia não, cara. Eu ouço muito falar dele, porque aqui várias pessoas elogiam ele pra caramba. Puta baterista. É mesmo. E um produtor foda, hoje em dia é um dos maiores do Brasil. Sim, né? sim. A DEC tem um trabalho muito importante aí no cenário da música, de modo geral. E eles formaram essa banda, o Baba Cósmica, eu acabei ficando de fora, não participei. Mas foi o Pedro, que era guitarrista do Baba Cósmica, que quando eu fui montar o Detonauta, eu cheguei para ele e falei, pô, cara, eu não tenho nenhum instrumento, eu não tinha condição financeira para comprar um instrumento. Pedi para ele emprestado, ele emprestou um baixo e emprestou uma guitarra. Pô, que legal. E a gente foi pro estúdio para fazer o primeiro ensaio do Detonautas. Daí foi você e o Cello? Eu, o Cello e mais o Jason, que era o baterista. Ah, tá. E aí chegamos no ensaio. Começamos a tocar umas músicas sem pé nem cabeça, loucura total. Uns skies, assim, uns punk rock meio maluco e tal, que era o mais fácil de fazer, né? Tipo, 3 acordezinhos, pá. E aí o Pedro saiu do estúdio super generoso com o instrumental, com os instrumentos, etc., com as ideias e tal. Chegou pra mim e falou, cara, isso aí não vai dar em nada. Honesto, né? Isso aí não vai dar em porra nenhuma. Isso aí, vocês são malucos, vocês não tocam nada, ninguém toca porra nenhuma. Vocês estão entrando no estúdio sem saber como é que pluga o baixo no amplificador de baixo. Entendeu? Não sabem afinar o instrumento, ninguém sabia afinar, ninguém sabia nada. E aí vocês tinham noção que aquilo era uma verdade, ia ser assumida, ou chocou e vocês ficaram chateados? Não, aí eu falei, pô, não sabemos nada mesmo, vamos nessa. Vamos fazer. Acho que acima de tudo, cara, que a gente tinha muita disposição, muita vontade de aprender e de fazer a coisa acontecer. Eu acho que outro diferencial do Detonautas no começo também é que a gente sempre apostou no autoral. Sim. A gente sempre apostou no autoral. Cara. Então, quando a gente começou a compor as nossas músicas, fazer pequenos shows, nosso repertório era o nosso repertório. A gente não tocava a música dos outros. Então, isso, por um lado, causava um estranhamento, porque, pô, a pessoa tá lá, também não conhece nada, fica uma coisa meio chata. Mas a gente era muito performático no palco. Legal. Né? Então, eu tinha sempre tive essa característica de ter uma performance que acabava entretendo para além da música ali dentro do movimento e tal, não sei o que lá, a disposição, aquela coisa toda. E a cara de pau, né? Porque logo no começo do Detonautas, a gente, com pouco tempo de banda, não tinha nem condição, digamos assim, da gente pleitear a abertura de algum show. Eu fui atrás do Spy vs Spy, que é uma banda de surf music australiana. Uhum. E lá no Rio de Janeiro, nos anos 90, cheguei para os caras e falei, pô, eu queria tocar aí, abrir o show de vocês. Os caras não entendiam porra nenhuma, assim, que abrir o show da gente. Aí eu já tinha falado com o dono da casa que ia abrigar o show, e o dono da casa já tinha falado que se os caras da banda autorizassem, eles autorizavam. Mas o cara nem tinha visto o Detonautas tocar em lugar nenhum. Foi tipo assim, tá bom, vai lá, tenta aí. Se vira lá com os caras e Exato, e aí eu fui, falei com os caras da banda, parei na porta da TVE, na TV Brasil, né, lá do Rio de Janeiro, fiquei esperando os gringos saírem. Porque você ficou sabendo que eles estavam lá? Dando uma entrevista. Aí eu fiquei na porta. Quando eles estavam saindo, eu tava com um sonzinho, um aparelho de som, coloquei o CDzinho que a gente tinha com 3 músicas lá e falei com o cara, pô, a gente queria abrir o show de vocês, escuta aqui e tal. Aí o cara, tá bom, valeu. Tá. E a gente abriu o show deles. Puta, assim. que legal. Então a gente sempre teve muita cara de pau também. Puta, isso é muito importante, né? Pra chegar nos lugares e conseguir os espaços, assim, obviamente com bom senso, né? Porque não dá pra você stalkear as pessoas, né? Agora, desse momento que o Pedro deu esse choque de realidade para vocês até o CDzinho pronto, que gerou uma abertura de show, como foi a produção? 6 meses, cara. 6 meses? A gente era rápido, assim. Gravamos num estúdio no Rio de Janeiro com um produtor que era amigo nosso na época, que cobrou uma grana para poder entrar no estúdio e gravar. O baterista não era mais o Jason, já era o Gargamel, era outro cara. E ele não tinha nenhum conhecimento assim de tocar batera com clique, então a gente ficava horas no estúdio para tentar conseguir gravar uma música e não conseguia.
mas gravamos mesmo assim. E aí a produção fica toda comprometida, porque qualquer coisa que você precisa gravar, regravar, fazer em cima, você não consegue. Mas a gente fez, mesmo assim, gravamos 3 músicas. Eu Quero Voltar pro Saco do Meu Pai, uma delas. Eu Nunca Mais Vou Sem Cueca para a Praia, porque aí a gente aderiu à coisa do besterol. Sim. Né? Já que eu tinha entendido que falar sobre coisas sérias não estava em voga. Não tava dando muito espaço, assim. E a outra era Aqui na Terra, falando de um cara que mandou uma carta falando que não queria mais viver na Terra, porque estava de saco cheio, etc e tal. Elas tinham essa conotação, né? O Quero Voltar pro Saco do Meu Pai também era um cara que não estava de saco cheio do mundo e queria voltar pro saco do pai dele, não queria mais viver. Ambas tinham uma característica de satisfação, digamos assim. Sim. E tinha um sarcasmo, mas também alguma bem reflexão. Bobo. Bem bobinho, assim, bem adolescente mesmo. E aí eu, por conta da internet, mandava muitos e-mails para a Rádio Cidade, que é uma rádio de rock do Rio de Janeiro. Até que eu nunca vou esquecer o nome dela, a Soninha, que era a diretora da rádio na época, ela falou, tá, vem aqui. Tipo, não aguentava mais, tipo, flodando a página dela de e-mail. Tipo, por favor, assim, eu sempre fui muito determinado, né? Nesse aspecto eu tenho essa virtude. Bom, cara. E ela, não, vamos lá, tá bom. Aí chegamos lá, mostrei as músicas pra ela. Ela falou, vou pegar essa música aqui, pegou Eu Quero Voltar pro Saco do Meu Pai. Falou, vou botar num programa que chama Versão Brasileira. Que era um programa dedicado a bandas alternativas, bandas independentes. Aí colocou, a música começou a tocar. Então, assim, do início do Detonautas, em 97, demoramos uns 6 meses até o Detonautas conseguir gravar um disco, que é um tempo recorde naquela época. Sim. Né? Muita pressão, vambora! Tipo, rolo compressor. Gravamos o disco, consegui fazer tocar na rádio. Achei que aquilo ali já era o suficiente para se fazer sucesso. Imagina. Só fui gravar realmente o disco valendo em 2002, 2001. Né? Então teve Mas assim, eu acho que, acima de tudo, essa sensação interna de que era possível. Sim. De acreditar de verdade. E aí você fica meio cego também para as dificuldades, né? Sim. É aquela história, daquela parábola da formiga, né? Que, tipo, não sabia que era impossível e fez. Foi lá e fez. Peraí, qual era a palavra? Essa historinha da formiguinha que vai fazendo as paradas e todo mundo falando, você não vai conseguir fazer isso nunca. Ela não nem dava ideia. E continuava fazendo e fez. Sim. Entendeu? Então, quantas vezes as pessoas falavam pra gente que era impossível o que a gente estava querendo fazer. Mas a gente fez. Legal. A gente determinou um objetivo e cada vez a gente passava um objetivo, fechava a próxima etapa, vamos pro próximo, e a gente chegou onde a gente chegou.